Boa noite a todos aí do Facebook do Cineclube Pretança. Meu nome é Pedro Salomé, eu sou estudante de cinema no Centro Universitário UNA e eu faço parte do Projeto Pretança, onde a gente tenta explorar a cultura negra contemporânea e negritude, entre outras coisas. E hoje eu estou aqui com o Breno Henrique, mestrando da UFMG em cinema também, cujo mestrado, a tese de mestrado é sobre o André Novaes, que é o diretor dos filmes que nós vamos discutir hoje, que é o Temporada e o Fantasmas. Breno, por favor, como vai? Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Queria, antes de tudo, agradecer pelo convite, a oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha pesquisa, dos meus processos, do meu movimento em torno do cinema. Eu sou formado em cinema e audiovisual pelo Centro Universitário UNA. Atualmente estou terminando o mestrado em comunicação social na UFMG, na linha de pesquisa pragmáticas da imagem. A minha dissertação é sobre a produção do espaço no cinema do André Novaes, tomando sobretudo como ponto de partida o longa-metragem que a gente vai poder discutir hoje, pensar um pouco criticamente sobre ele, que é o Temporada, longa lançado em 2018. A ideia é traçar algumas anotações que eu fiz aqui, voltando no filme, voltando na obra. Eu já assisti esse filme milhares de vezes, assim, já trinchei, decompus ele, frames, estilos. Eu qualifiquei tem pouco tempo, inclusive, defendo a minha dissertação agora em setembro, em cerca de 2 meses, então estou na reta final. E voltar no filme é sempre um prazer imenso e uma descoberta nova também, assim, com todas as questões que ele traz e com tudo que ele me move, assim. A minha pesquisa ela é muito direcionada sobre a produção do espaço da periferia no cinema brasileiro contemporâneo, tomando como um lugar de tensionamento algumas imagens que foram produzidas em outros recortes, espaços temporais, por outros modelos de cinema, digamos um modelo hegemônico, e coloco o cinema produzido pelo André, pensando quais são as novas formas de inscrição que ele promove no universo das imagens, ao se configurar como um homem negro que vem da periferia e que tem uma experiência imbricada com esses espaços, lugares e territórios pelos quais os filmes são construídos e elaborados, e em que medida algo se rompe, assim, numa certa forma de fazer, pensar, articular e construir cinema, fazer imagem dentro dessas espacialidades. Então, estou pontuando isso porque eu acho que essa questão central que me mobiliza e que me guia, que é a questão, nesse momento, que é a questão do espaço preto, do espaço no cinema brasileiro contemporâneo, talvez guie um pouco a nossa conversa, né? Em alguma medida. E aí é só trazer algumas reflexões que eu elaborei em torno do filme, nesse processo infinito de decomposição dele, depois acho que pode abrir para conversa e a gente trocar e estabelecer algumas outras percepções, porque é sempre muito bem-vindo e acho que é uma oportunidade muito rica e muito potente, assim, né? Como Certamente. a gente tinha... Você está conseguindo me ouvir? Sim. Legal. Como a gente tinha sugerido antes também um curta-metragem, Fantasmas, acho que eu queria começar por ele, depois a gente vai para o temporada. Antes de tudo, eu queria saber, começar aqui perguntando como que foi essa seu primeiro contato com as obras do André, assim, como que você descobriu ele, como que você foi entrando nesse Legal. universo da filmes de plástico aí. Legal. Acho que o primeiro filme que eu assisti do André foi o Quintal. É um filme que circulou bastante por muitos festivais de cinema. Ele rodou em Cannes, foi para fora do país. Então, quando a gente sempre que tinha alguma espécie de mostra de cinema mineiro, assim, cinema mineiro contemporâneo, alguma outra forma de recorte, assim, e algo que eu achava muito interessante era que Quintal sempre estava presente, assim, na grade, assim. Durante um ano muito forte, ele foi visitando diferentes festivais, mostras, circuitos e espaços de exibição. E aí, já de cara, me chamou muita atenção algo que eu vou falar um pouco mais para frente, mas essa espécie de fabulação e de construção imaginária e de outra forma de realidade e de esse certo lugar onírico, do lúdico e de um extravasamento incidindo num espaço periférico, articulando com uma diegese, assim, com uma construção cinematográfica muito atravessada pelas dinâmicas e linhas de forças da realidade, sendo muito conjugada com a vida que acontece mesmo na periferia e protagonizada por corpos negros, por vidas ordinárias, por sujeitos comuns e atingindo simultaneamente esse lugar do fantástico, assim, né? E aí, esse foi o primeiro contato com o Quintal. Logo em seguida,
numa aula de direção de arte na faculdade, eu comecei a pesquisar outros filmes dele, filmes da Filmes de Plástico também, e aí entendendo esse processo de construção de direção de arte deles, que reflete muito com o que eu trabalho, com o que eu faço hoje, admirando muito esse lugar de construção e de fabulação e de invenção dentro de um cinema que, em certa medida, se dá a partir de algumas dinâmicas de precariedade, seja por uma questão estética, política ou econômica, que diz de outra forma de fazer cinema, de pensar cinema, de construir imagens. E acho que foi um pouco nesse lugar. Quintal foi a minha primeira experiência assim, de fruição, achando algo muito diferente de tudo. E aí depois fui estabelecendo umas relações mais subjetivas e também afetivas com alguns filmes. E Uhum. aí o meu mestrado, quando eu fiz o processo seletivo, ele não era necessariamente sobre o cinema do André, os filmes do André, ou a temporada em específico. Eu estava muito interessado sobre discutir inscrição e constituição de relações sociais no cinema brasileiro a partir de curtas-metragens. Eu acho que esse é um lugar significativo e expansivo quando a gente pensa a produção da Filmes de Plástico, porque eles possuem uma carteira muito extensiva de curtas-metragens. E pensar a produção negra do cinema brasileiro é necessariamente olhar por essa forma de realização, visto que por uma questão financeira, econômica, são raros os filmes que conseguem ser produzidos numa perspectiva e dimensão de longa-metragem. Então, se a gente estiver criando alguma espécie de pensamento, assim, para pensar essas epistemologias, essas dinâmicas de invenção, a gente olha para esse formato hoje. Felizmente, infelizmente, acho que é um lugar meio paradoxal e contraditório, porque simultaneamente é um lugar muito potente Uhum. e é um lugar que precisa alargar outras possibilidades de experiência, né? Uhum. E aí, com essa espécie de carteira de filmes assim que estava ali pulsando no meu projeto, para discutir essa espécie de discussão, para discutir essa espécie de reflexão sobre a inscrição e a constituição das relações sociais no cinema brasileiro contemporâneo, eu passava por um filme do Gabriel Martins, que é o Nada, né? Acho que quem quiser tiver a oportunidade de assistir, está disponível também na internet, assim como os outros filmes realizados pela produtora, disponível no Vimeo e também no YouTube. E a pesquisa foi chegando em outro lugar, assim. O meu trabalho de conclusão de curso foi um filme, Como se o Céu Fosse Oceano. Foi o vencedor do Fest Curtas do ano retrasado, na Mostra Competitiva Minas. E ele Uhum. era um filme que discutia muito uma questão do espaço, assim, enquanto intenção de realização, e também acho que materializava um pouco no âmbito das imagens. Ele passava por esse lugar de discutir a relação do corpo negro com os espaços urbanos, assim. E aí eu fui voltando nessa questão e também pensando em uma perspectiva problemática, como que o cinema se articula com a experiência da negritude ou das negritudes no lugar da periferia, assim, né? Acho que a gente também pode falar um pouco sobre isso mais tarde, quando eu conseguir exemplificar ou materializar melhor através do filme, com alguns frames, estilos, imagens, assim, que eu vou comentar. Mas aí o filme foi aparecendo para mim, porque ele possui uma relação muito forte entre corpo negro, experiências e subjetividades negras e espacialidades periféricas. Algo que também, nesse âmbito, assim, porque é isso, né? Discutir inscrição e constituição de relações sociais, a gente pode ir por múltiplos caminhos distintos. A gente pode falar sobre invisibilização midiática, violência policial, estética, representatividade, genocídio da juventude negra, demonização das religiões de matriz africana, déficit educacional. É um espectro muito grande, assim, né, muito amplo. E aí, quando eu fui estabelecendo alguns recortes, porque o mestrado ele é um pouco mais contido, ele é uma experiência mais intensa, são só 2 anos, eu cheguei e falei assim, cara, acho que eu gostaria de voltar nisso, que também já estava sendo um pouco discutido no meu trabalho de conclusão de curso, através de uma criação cinematográfica, mas agora pensar assim criticamente sobre alguém que produz uma reflexão em torno de corpo e espaço que eu acho que é super interessante e que extravasa, vai muito além do campo da representação e da representatividade, mas cria através do cinema e junto com ele formas de emancipação e de criação cinematográfica que eu acho que são materialmente inventivas e singulares, poéticas, bonitas e que me tocam e me movem muito. Acho que é um pouco por aí. Muito massa. Até, assim, sobrecarrega um pouco ouvir isso tudo, assim, né? Porque em contraste a minha experiência com o André foi, tipo, muito mais simples, sabe? Minha identificação com ele, com a obra dele, é mais um fator técnico, assim, mas eu consigo ver totalmente todos esses fatores. Que até esse fator técnico até entra nesse tipo de representação da periferia, porque eu Uhum. sou viciado e fascinado pela escrita dele. Que eu acho que é, tipo, Sim, uma das que mais permeia o meu trabalho, assim.
Legal, Então, lindo. É, foi na pode falar. faculdade também que a gente até tem uma brincadeira que todo semestre tem que passar fantasma na faculdade, algum professor passa. Então eu vi Fantasma pela primeira vez, eu fiquei fascinado, assim, porque, tipo, é coisa de maluco o jeito que aquele filme é escrito, sabe? É tão Uhum. natural que sempre que eu mostrava pra alguém, a primeira coisa que eles perguntaram é: ah, você acha que teve roteiro ou eles só improvisaram isso aí? Mas teve roteiro, né? Eu acho que isso que é Aham. massa. E a maneira com que ele consegue capturar justamente isso, esse espírito de periferia, a maneira, os maneirismos, o jeito que fala, o ritmo de conversa. Isso tudo Uhum. também tá em, acho que todas as obras do André, inclusive no temporada também. Sim, isso é um tópico que eu tinha até anotado para a gente falar um pouco mais tarde, porque tem uma entrevista publicada na Piauí do ano passado sobre o cinema produzido em Contagem específico de Minas Gerais. É uma reportagem muito completa, muito responsável, muito sucinta, assim. E o Maurílio Martins e o Gabriel Martins, eles fazem uma referência ao Juliano Gomes, que é um crítico de cinema e pensador, é, sobre a forma de construção do cinema deles é tão naturalista, é tão espontânea, e tem uma dinâmica de atuação mobilizada também muitas vezes por corpos que não são necessariamente atores profissionais, né? Que joga essa espécie de tensionamento na experiência de fruição com as imagens, assim. E aí eles estavam meio que questionando isso a partir dessa fala do Juliano Gomes, porque é muito complexo, assim, já começar com essa reflexão, porque eu acho que tem um mergulho filosófico bem denso nela, que é o fato de muitas pessoas lerem as obras deles como uma espécie de documentário, ou com um atravessamento documentário muito Uhum. forte. E aí eles questionavam isso, e é muito interessante ler nessa reportagem, porque, segundo os próprios realizadores, é como, e também a partir dessa fala do Juliano Gomes, é como se estivesse negando a eles o direito de fabular, assim, sabe? Exato, E de imaginar uma outra realidade a partir da realidade que eles já vivem. exato. E aí, até num sentido mais técnico, por mais que seja atravessado por essa opção do real, por essa linha de força e pelos vetores da vida, que são presentes, que são perceptíveis e ganham mais camada e intensidade por ser filmado nos espaços que eles cresceram, viveram, desenvolveram relações de afeto, estão de fato onde moram os vizinhos, colegas, amores. O campo fílmico ser incidido por familiares e bagunçar essa experiência de construção, mas tem todo um aparato do cinema ali, sabe? Do cinema no seu sentido mais puro, que é o que você disse, o roteiro, a direção de arte, a direção de fotografia, a montagem, a direção de atores, a direção, a construção cênica, o figurino, a caracterização. Então tem todas as linhas do cinema que funcionam num modelo mais amplo e que ali está sendo mobilizado com outras intenções. E eu diria que com muita riqueza, com muita intensidade, e aí cabe a nossa reflexão justamente nisso, né? Assim, de pensar, não é uma resposta, é mais uma pergunta, assim, jogada sobre como as experiências elas potencializam e expandem os testemunhos que são enunciados nas construções fílmicas, assim, né? O fato de você possuir vínculos reais, afetivos, políticos, existenciais com espaços ou pessoas ou realidades, e isso ir desdobrando, não e até tensionando outras formas de imaginários e de imaginações e de escritas que elaboraram antes sobre você, assim, sabe? Uhum. E que te construíram de certa forma em alguma medida. Mas enfim, nessa entrevista também eles brincam que tipo um dia eles estavam filmando e passou um homem bêbado assim na rua perguntando se eles estavam fazendo filmes de comentário. E aí eles utilizam essa anedota porque como se estivesse percebendo os próprios filmes dele, né? Acho que aquele cara tava querendo falar de documentário. Só que eles falaram, o cara falou filmes de comentário. E aí eles colocaram, tipo, isso, trouxeram isso pra dinâmica de realização deles, que os filmes deles são filmes de comentário. Que é Uhum. como, de certa forma, através de uma perspectiva que tem tudo isso que a gente discutiu e pensou sobre as dinâmicas que constroem a instituição cinema, no sentido mais amplo, né? Materialmente falando, eles estão comentando, de certa forma, a vida, as experiências, a Uhum. realidade, o passado, as memórias, enfim. Uhum. Voltando um pouco nisso que você falou aí dos filmes serem vistos como documentário, eu acho isso muito engraçado, porque eu entrei no site da Filmes de Plástico só pra ver assim, se tinha o pôster em HD pra fazer o post do Instagram. Aí na página do Fantasma você vê tipo, o tanto de prêmio que tem de documentário, sabe? Eu achei aquilo muito engraçado. E tem outros filmes também, dois outros filmes que eu lembro agora que também sofrem isso, é o Arábia, do João Dumas, e o Sete Anos em Maio, do Showa, que são dois Uhum. filmes de ficção também, mas por tratarem disso mais de periferia, essas coisas,
a galera acha que é documentário e trata como documentário e premia como documentário. Assim, que bom que tá sendo premiado, sabe? Mas por que É, que você não pode encarar aquilo como ficção, sabe? essa discussão ela é absolutamente infinita, porque por um lado a gente pode cair no lugar que eu já participei de alguns outros grupos de pesquisa e isso foi levantado, isso foi debatido, que é a gente afirmar isso também, a gente tem que tomar um cuidado para a gente dizer que o documentário em específico é um lugar onde você não pode fabular, o Uhum, documentário é um lugar específico onde você não pode ficcionalizar, o uhum. documentário como um lugar específico, como se ele fosse uma síntese da realidade, e hoje, já em Sim, 2021, a gente sabe que as coisas são muito mais complexas, embaraçadas e, com certeza. enfim, densas do que isso. Mas esse sentido esse movimento dentro do cinema mineiro, ele é muito forte, né? A gente pode pensar no Baronesa, da Juliana Antunes, na Vizinhança do Tigre, também do Afonso Shoa. Tem um primeiro filme dos meninos também da Filmes de Plástico, que foi construído coletivamente numa experiência de sítio, que é sobre a espécie de fim do mundo. Eu acho que isso tem muitos lugares, muitos atravessamentos, muitas linhas de forças e vetores que incidem, de tal modo que os filmes sejam construídos assim, mas assim, em síntese, talvez para guiar um pouco na nossa conversa, diz também sobre uma dinâmica de produção mineira, de sobre orçamento, de Uhum, sobre o que a gente está colocando como potência para as nossas imagens também, sabe? Acho que é bem infinito essa reflexão e essa discussão. Mas eu tomo ela como ponto de partida a partir das próprias falas dos realizadores da Filme de Plástico para guiar aquilo que eu estou pesquisando e deles deixarem bem delimitado e entendido que o que eles estão fazendo é cinema, o que eles estão fazendo é ficção, tal qual outros grandes polos de realização cinematográfica que existem no Brasil há bastante tempo, só que eles se configuram como uma espécie bem rara, assim, de pensar de espaços, territórios, corpos, relações de classe que adentram um lugar que é muito singular ainda dentro da experiência de realização cinematográfica brasileira. Sobretudo se a gente pensar esse contexto político, econômico e social que a gente uhum, está vivendo, né? uhum. Eu tava pensando sobre isso mesmo, dessa forma de filmar, que eu acho que o cinema mineiro tem tido ultimamente, principalmente nos curtas, porque eu acho que uns 2 anos atrás eu tive a oportunidade de participar do Lumiar e eu vi filme pra caralho, assim. Pra curadoria, assim, e você vê que a maioria desses filmes realmente tem essa pegada um pouco mais realista, um pouco não, muito mais Uhum. realista. Eles tentam deixar a câmera mais parada, trabalhar com não atores, trabalhar com um texto mais pé no chão, assim. E isso entra mesmo nesse aspecto de limitação técnica, assim, sabe? Tipo, a gente não tem dinheiro pra pagar uma caralhada de ator, a gente não tem dinheiro pra pegar uma puta grua, sabe? A gente tem que chamar uma pessoa que a gente conhece, a gente tem que pegar o de pé. E eu acho que isso permeia também os filmes da Filmes de Plástico. Eu Bastante, acho assim. que isso, Mesmo com esse acho que, crescimento que eles tiveram, eu acho que eles ainda usam isso como uma assinatura. acho que isso fica um pouco mais expressivo e um pouco mais latente nos curtas-metragens. Isso acho que tem um peso maior se a gente pensar filmes que foram produzidos com R$ 2.000, filmes que foram produzidos sem edital. Isso diz muito da realidade de produção negra, periférica, independente hoje que circula em inúmeros festivais de cinema, que são filmes que são fruto de conclusão de curso, filmes que foram feitos sobre crowdfunding, financiamentos coletivos realizados na internet, que não participaram de um edital muito grande, assim, e que, no entanto, eles existem ali com as suas potências, assim. Eu acho muito complicado, talvez, mas talvez seja essa palavra, mas a princípio eu fico um pouco receoso de utilizar ela, assim, de falar de limitação técnica, porque eu Uhum, acho que esteticamente existem invenções também que pela precariedade às vezes surgem dos filmes, sabe? uhum, Mas que tem um pouco a ver com o que você está falando também, que às vezes imageticamente, em termos de códigos cinematográficos, ajudam a construir assinaturas visuais, assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, sobre os planos estáticos, médios em geral, aprendendo as periferias, as casas, os aglomerados, as ruas, os espaços que são presentes, assim, em infinitos filmes da Filmes de Plástico, assim, atravessando diferentes obras dos realizadores. A gente vem no Coração do Mundo, em Temporada, é, no primeiro longa do André, ela volta na quinta, que é esse desejo de observar a vida com a sua pulsão e dando a ver essa espécie de construção territorial que ocorreu naquele espaço, sabe? São planos bem simbólicos e que aparecem e reaparecem. Eu acho isso muito inventivo, porque se a gente pensar, por exemplo,
como que a favela, as ocupações, as periferias, majoritariamente são construídas no cinema brasileiro, em termos de temporalidade e de montagem, a gente vai ter outra espécie de fruição rítmica, assim, sabe? Majoritariamente a gente vai ter uma câmera na mão, entrando na favela, bem Tropa de Elite, tremendo, ou com uma obra contemporânea, por exemplo, que eu utilizo na minha dissertação para criar uma composição. É a série criada pelo Condzilla, que está na Netflix, onde eles têm aqueles drones que filmam de cima e vão chegando e tudo mais. As montagens que são muito aceleradas, dando a ver uma espécie de ritmo ou de ausência de respiração, como se não acontecesse naquele lugar. E aí, de repente, a gente vai para as obras, para os filmes, para inscrição poética desses realizadores, e a gente tem outra experiência de fruição rítmica, temporal, e que diz também de um processo de montagem, assim, para além de um modo de filmar. Uhum. Então, politicamente, esteticamente, eu acho que tem uns lugares muito potentes também, assim, sabe? Sim, sim, com certeza. É interessante pensar isso também, né? Como que é retratado em comparação com os outros filmes que você mencionou aí. Acho que a gente não nem pensa tanto nisso, sabe? Quem, tipo, não tem experiência, quem nunca foi numa periferia, quem nunca passou nem perto, deve pensar, ah, é isso aí mesmo, sabe? Só internaliza aquilo. Mas eu Não, acho tipo assim, interessante causar essa quebra. é basicamente Cidade de Deus, assim, do Uhum. Fernando Meirelles, né? Você pode ter O povo correndo atrás de galinha o dia inteiro, é só isso que eles fazem e lá. comendo com a mão, assim, sabe? De Uhum, uma forma super animalizada. E eu fico assim, essa pessoa provavelmente nunca foi numa favela na vida, assim, uhum, sabe? Porque, ou numa periferia, porque já vivi, já morei, já transitei por várias e definitivamente não é essa espécie de imaginário e de realidade que está sendo produzida ali. uhum, Então diz muito desse lugar também, assim, sabe? Que tem a ver com a questão que eu estava colocando da experiência e das novas formas de invenção que aparecem materialmente nas imagens, assim. E temporada, em outros aspectos técnicos, ele materializa isso muito mais, assim, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, a direção de arte do filme, um filme que constrói uma unidade estilística e visual e que tem um jogo de construção de espaços internos e externos que é absolutamente genial, assim. Não à toa o filme foi vencedor do prêmio de melhor direção de arte no Festival de Cinema de Brasília. E esse processo de construir, de organizar atores também com não atores, ou isso também, essas palavras até caem assim por terra depois, mas que a princípio tem uma espécie de tensionamento no processo de construção fílmica, fazem refletir sobre essa forma bem específica, singular e potente que a gente está chamando de fazer cinema negro brasileiro contemporâneo, aqui em específico essa noite, a partir da obra do André Novaes, que é o que a gente está discutindo, os propondo a pensar. uhum. Você quer falar alguma coisa específica sobre algum dos filmes? Para iniciar uma outra discussão? Então, eu pensei, na verdade, em trazer. Eu tinha feito as anotações sobre temporada, assim, sobre. Pensei em comentar o filme a partir junto com Fantasmas, e acho que era um pouco isso. Você quer ler alguma das suas anotações ou foi isso que a gente já Não, está discutindo? tem um pouco. Algumas questões já foram até. Foram apressadas, assim, né? Mas é isso. A gente tem o Fantasmas, um dos primeiros filmes da produtora, né? Que tá ali através de um plano estático e aí observando a rua, dizendo de um modelo de certo modo de precariedade de cinema. Com dois amigos conversando ao fundo em torno de uma questão afetiva que está atravessando ali, né, indagando e mobilizando fora de campo das imagens. Uhum, Aí eu fiquei pensando em como que a partir a gente tem isso em Fantasmas e depois também pensar no filme do André no Temporada, né, assim, porque algumas coisas estão aparecendo ali de novo com muita opção. A rua, acho que é uma questão delas, assim, né, tem uma parte no Fantasmas que o Maurílio, ele realmente, literalmente, ele fala essa frase, sabe? Tipo, essa câmera parada aí filmando a rua. uhum, Tipo, questionando o Gabriel. E isso diz muito sobre o cinema do André de forma, assim, geral, sabe? Essa câmera parada andando na rua. Eu escrevi um artigo recentemente que foi publicado pelo selo PPG-Com, o FMG, que chama Andar nas Ruas, Olhar o Mundo como Seu, a produção do espaço no cinema do André Novaes. E aí, tava um pouco olhando para a temporada nesse sentido, porque a gente tem a Juliana, que é essa personagem estrangeira com o olhar de fora, que veio de Itaúna para trabalhar no combate às endemias da região, ali na periferia de Contagem,
E ela, com todas as suas questões, com seus processos subjetivos, com a sua construção de personagem, mobilizada por uma alteridade assim um pouco mais complexa, enquanto mulher, negra, ela chega naquele espaço e uma série de encontros e de partilhas, de afetos e de escutas e de formas de abrigo começam a mobilizar transformação. Transformação na relação que ela estabelece consigo mesma e transformação na relação que ela estabelece com o espaço que está ao entorno dela, assim, né? Uhum. A gente tem essas primeiras cenas do filme, eu sempre gosto de falar, assim, que até a primeira imagem do temporada, que é uma cartela dedicada à Dona Zezé, que é mãe do diretor e que veio a falecer um pouco depois durante o filme, de certa forma, já uma espécie de informação extra-diegética que nos auxilia a pensar sensivelmente como que o filme vai construir depois as suas questões, né? É muito interessante que quando ela chega nesse lugar, assim, são falas da própria personagem, né? Como uma limitação no gesto da fala, no gesto... Ela fala que ela nunca foi de ter muitos amigos, de ter muitos encontros, mas a primeira cena dela no trabalho já do filme é essa espécie de produção coletiva onde os personagens vão para a rua, andar no meio da rua, como se aquela cidade e aquele espaço pertencesse a eles, até questionando de modo poético assim um espaço que não foi feito para carros e máquinas e sim é ocupado politicamente legitimado por pessoas, por trabalhadores, é, e essa produção coletiva, né? A gente tem essa trilha sonora que eu acho muito interessante. A gente estava discutindo um pouco sobre a realidade, atravessando os filmes, mas como eles também são constituídos por outras linhas de força. E aí a trilha sonora já do começo do filme ela é muito singular, potente, latente nesse sentido, porque a gente tem esse clarinete, esse instrumento que vai jogando uma ideia de fabulação meio dramática, meio comédia, dentro daquelas vidas que estão ali sendo mobilizadas por um regime de precariedade, também um certo labor cansativo, né? Porque é algo que também aparece constantemente na fala dos personagens, uma certa ausência de perspectiva que existe naquele espaço, naquela experiência, naquela profissão. E aí a Juliana, ela começa a subir ruas, a andar ladeiras, a ir para os morros, procurando essa espécie de sobrevivência dentro desse espaço que ela ainda se faz recente ali, né? Uhum. Durante o filme, ela vai estabelecendo esse quase processo fraturado de comunicação com um marido que nunca chega, que nunca aparece, que nunca vem. A única relação que ela estabelece com ele eu acho muito singular, que é através de um celular, mas também é um celular que não dá a ver a voz, assim, a voz, o rosto. Por vezes o filme atinge esse lugar quase de fantasmagoria, como se fosse uma espécie de relação que existe só na cabeça dela, assim, Uhum. não sei, sabe? Uhum. Tem esse lugar que é muito, muito estranho, mas ela vai tentando se encontrar ali, né? E aí o filme vai ganhando algumas camadas e entrando dentro de algumas questões que eu acho que são super complexas, assim, né? Porque é um filme aparentemente simples, que muitas pessoas colocam, às vezes, de forma rasa nesse lugar, imediatista. Um filme sobre alguém que foi trabalhar no interior, que veio de Itaúna, interior de Minas Gerais, para trabalhar na periferia de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas ele começa a tocar nos temas que são meio sombrios, até de certa forma, né? A gente vê ela conversando com a prima dela, naquela cena muito específica, assim, através de, quase parece uma pintura o plano, de tão bonito que ele é construído, assim. A casa ainda se faz ausente de móveis, a gente percebe a precariedade que ela meio que vivencia ali naquele lugar, e a questão do luto e da morte começa a aparecer com muitas camadas, assim, sabe? Uhum. Ela fala sobre perder a mãe dela e sobre como isso é uma experiência difícil, sobre como essa é uma experiência que mobiliza um certo trauma. E aí a vizinha dela começa a contar sobre outra vizinha que também faleceu e ela vem falar sobre um filho que ela perdeu num acidente. E isso Uhum. tudo basicamente assim, numa sequência fílmica, uma experiência de morte que ela é meio convocada, não necessariamente no universo das imagens, porque não é visível, mas a fala e o testemunho dão a sentir essas camadas assim, né, que são complexas, essas experiências. E como que esses personagens são afetados e mobilizados também por isso, por essa espécie de ausência que se deu. Em específico, a personagem está processando a ausência do marido, né? Que não chega, que não vem e que diz respeito de uma relação que está um pouco fracassada, indo para um lugar nenhum, e ela sozinha naquele espaço, conhecendo outras
pessoas, realidades, sujeitos. A gente tem o personagem do Russell, né, que também ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Brasília, que eu acho que faz com que o filme encontre um lugar muito equilibrado nesse sentido, né? Sempre trazendo essas experiências que são quase cômicas, assim, para a tela, com muita naturalidade. Ele está incrível na construção do personagem, também na entrega que ele se propõe a fazer em torno dele, e que geram essa espécie de harmonia com os silêncios que são promovidos, assim, em torno da Juliana. E aí eu fico pensando, assim, numa perspectiva até política mesmo, assim, em torno de pensamentos, se a gente fosse refletir de onde que vem esses silêncios, né? Essas posturas da personagem, essa passividade, essa necessidade de adaptação com aquilo que está surgindo, com o que está aparecendo, uma certa falta de imposição dentro de determinados contextos, mas que também vai ser alterado e que vai sofrer uma dinâmica diferente à medida que o filme e o espaço no qual ela está estabelecendo as suas experiências afetivas e subjetivas vão se relacionando com ela, né? À medida que o trabalho vai se dando, crescendo, e o marido não aparece, e alguns afetos vão sendo traçados, as posturas, o próprio corpo e a forma de se relacionar também é alterada. Eu fico pensando... Deixa eu ver uma anotação que eu tinha feito aqui sobre um negócio que eu queria falar em torno disso, dessa alteração. Sobre como o lugar ele é convocado mesmo, assim, na fala e na experiência dos personagens para dizer sobre a espacialidade que eles estão inseridos e também responsabilizar eles pelos processos de alteração que eles sofrem. No começo do filme, quando eles estão indo trabalhar, o Russão já fala, né? Essa área aqui é muito de boas. Eu acho isso muito simbólico, assim, o personagem já apresentar o território em que ele vive e o território no qual ela está chegando, no qual ela está sofrendo uma espécie de hospitalidade, como essa área, utilizar essa palavra, área, lugar, território, esse espaço aqui é muito de boas. De certa forma, eu sinto que até o próprio André está questionando outros modelos de cinema que representaram e construíram imagens imaginárias sobre essas áreas, sabe? Sobre essas espacialidades. E não à toa os personagens vão entrando dentro das casas, que tem a ver com um pouco com a profissão que eles realizam, que é o combate às endemias na região, mas que tem a ver também com uma certa relação que é muito singular na periferia, né? Quando ele fala, por exemplo, daqui a pouco você vai estar tomando café com os vizinhos. E aí o filme ele começa a construir nesse lugar com muita beleza, singularidade, poeses, que é o fato deles começarem, além de andar nessas ruas, no meio delas, como se eles pertencessem a elas, a sentar nas calçadas também, assim, né, para conversar, tipo aquela coisa super de sentar na porta do vizinho para falar da vida dos outros. E aí, no final de jornada de trabalho, eles vão passando por isso. A solidão da Juliana, que estava um pouco apresentada no início, a partir do momento que ela chega nesse lugar, nessa casa, que ainda está construindo, não tem ninguém. Essa cena no começo que a gente tem dela comendo um cachorro quente sozinha e compartilhando com um cachorro. E são planos assim levemente demorados que fazem a gente se inserir, de certo modo, nessa experiência de relação e de fruição. Elas começam a se modificar nesses encontros e partilhas que estão se estabelecendo, né? De repente começa a se construir algo que é um pouco mais coletivo, uma experiência mais ampla, assim. Preserva o singular, mas diz de uma relação que também não é só dela. É ela com os outros que ela está encontrando e que também estão encontrando ela nessa realidade, nessa economia, nessa classe, nessa experiência racial, talvez. E eu acho isso muito bonito, assim. Tem essa cena que também diz respeito sobre essas potências do território, dos espaços, das espacialidades, que eu acho muito potente, que é quando eles vão entrando, assim, dentro da periferia. E aí, dois momentos que eu acho muito simbólicos que a espacialidade é convocada como lugar de transformação. Vou falar primeiro deles descendo na periferia para fazer uma espécie de acompanhamento. E aí a gente tem um plano filmado de cima, eles descendo as escadas. Isso faz a gente pensar criticamente sobre a construção geográfica, demográfica e os atravessamentos políticos que dão sobre os territórios, porque às vezes a gente coloca tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Favela, periferia, ocupação, e a gente sabe que cada espaço tem as suas distinções e os seus atravessamentos e as suas responsabilidades e, consequentemente, as suas formas de construção de vida, e não são as mesmas.
uma periferia é uma periferia, uma favela é uma favela, uma ocupação é uma ocupação, e a forma como o Estado age ali, e a forma como esses sujeitos experienciam esses espaços é muito mais complexa, assim, não é uma experiência unificada. E eu acho isso interessante, porque eles vão entrando dentro de um outro espaço, dentro daquele próprio espaço que eles já estão, e aí a chefe responsável por guiar o setor de trabalho começa a ficar um pouco tensa com o carro da polícia que passa por ali, né? E aí ela convoca isso com um certo desespero, muito percebido na mise-en-scène, na forma como a atriz age, no tensionamento que está sendo colocado em tela. Se você é um espectador negro e você vê aqueles outros corpos negros dentro de uma periferia, a sua relação de fruição política com essas imagens, ela ganha um outro contorno. É muito embaraçado, porque você não sabe se as pessoas estão com medo da polícia ou do com o que está acontecendo no espaço. Uhum. Fica um jogo do dito, do visível ou não visível, mas existe uma disputa simbólica e imagética que se dá naquilo ali, e que gera uma espécie de confusão que reverbera, e que vai gerando reflexões. Alguns personagens até falam, né? Tipo, você pode ficar tranquilo, todas as pessoas conhecem a gente. De certo modo, demonstrando que o medo não é das pessoas que moram ali, mas talvez é aquilo que está entrando com um olhar de fora e que está agenciando a construção desse outro espaço que é próximo a esse outro espaço que a gente vive, né? E o filme faz isso com muita inteligência e com muita sutileza, eu acho, também, e que sintetiza em alguma medida as experiências das periferias brasileiras, assim, né? Como elas se dão, como elas se organizam, como elas se constroem, como elas resistem também. E aí tem outra cena em torno dessa convocação do espaço a partir de um olhar interno, que é algo que eu acho que é recorrente na obra do André, de um modo mais amplo, principalmente se a gente voltar a essa questão do tensionamento que eu estava colocando no começo, né, de outras formas de produção de cinema mobilizados no cinema recente, do cinema brasileiro, e por que eu acho que o dele se diferencia, eu acho que parte de um lugar também e que tem muito a ver com a cena que eu vou falar agora, e alimenta isso que eu venho falando sobre o testemunho, a fala, os próprios personagens, enquanto moradores, sujeitos, co-participativos desse espaço, e a experiência que eles estabelecem intrinsecamente com eles, testemunharem sobre aquilo que eles estão experienciando, que é quando a Grace tem que fazer uma espécie de vistoria em cima de uma laje, e aí tá o personagem do Robert Frank lá, e ela tá com medo de altura, medo de subir a escada, ele fala que vai acompanhar ela, que ela pode ficar tranquila em relação àquilo que tá acontecendo, e aí os dois sobem, né? E aí é isso, andar nas ruas, sentar nas calçadas, subir nas lajes, amplificar para o universo das imagens e para o plano cinematográfico essa experiência no campo das visualidades o máximo possível. Assim como o modo de filmar, que enquadra sempre de forma latente, estática e apreensiva, o filme como um todo se dirige nesse lugar, né? De reverberar, de dar a sentir, de dar a ver a forma de vida que é ali. E aí, quando eles sobem no telhado da casa, em cima da laje, a gente vai vendo fragmentos assim territoriais das casas aglomeradas, construídas umas em cima sobre as outras, falando muitas vezes sobre uma ausência de um plano urbanístico ou dando a ver processos de ocupações territoriais que foram ilegais e dizendo de uma experiência temporal da vida que se construiu ali. E aí ele vai contando o próprio personagem, um homem negro, acho são dois personagens negros que a gente tem nesse momento, eu acho importante enfatizar isso, raça, classe, gênero, e como que está encontrando ali para testemunhar como se construiu essa periferia. Porque é isso. Por um lado, muitas vezes o cinema e as imagens e o audiovisual estratifica as pessoas negras em experiências periféricas e subalternizadas e no campo ou da pobreza, ou da precariedade, ou do déficit econômico, como se fosse um lugar natural. As coisas são assim, sempre foram assim, começaram assim. É assim que o mundo é. E não é assim que o mundo é. O mundo ele é construído politicamente, socialmente, de acordo com interesses. E se a gente tem majoritariamente pessoas negras morando nas periferias e não acessando centros urbanos ou polos urbanos, isso diz de um interesse político estadual que é sistemático, cíclico, histórico, e que existe há muito tempo e que tem questões também. Então, acho que nesse sentido, o filme ele complexifica um pouco mais, porque não fica nessas duas cenas, não fica só no campo do como a vida é linda aqui,
como as coisas são orgânicas e pacíficas e tudo mais. Diz de uns embates ideológicos que são processuais e que estão nos assombrando, de certa forma. Quando ele fala sobre a construção dessas casas, ele fala literalmente sobre trabalhadores que foram expulsos de um projeto de modernidade. Ele fala, meu pai me conta essa história, de que essas pessoas trabalhavam na Vila dos Marmiteiros, uma religião de polo de industrial de Contagem, e elas foram expulsas de lá. Então, são pessoas que não tinham lugar para morar, que não tinham casa, não tinham habitação, não tinham nenhuma forma de política pública que as amparasse, não tinham nenhuma forma de socorro promovida pelo Estado. E, acima de tudo, foram literalmente esmagadas pelo capitalismo, né? Essas pessoas vieram expulsas de cá, sem direito nenhum, sem direito a nada. O filme fala isso. Ele fala isso. E ele vai mostrando um plano, um plano, um plano. Ele vai destrinchando a periferia em planos. E é até que ele fala, é gente demais, né? É foda. Os dois personagens conversando. E chega nessa experiência que a gente tem hoje, né? Assim, de isso para mim é muito expressivo e muito específico sobre a produção do espaço no cinema do André. A produção enquanto um lugar político que vai transformar os sujeitos, que vai fazer com que muitas vezes eles tenham consciência do lugar com que eles estão se articulando, que eles possuam relações afetivas com aquilo que eles estão estabelecendo, que não seja unicamente, exclusivamente pautado pela violência, pelo genocídio, pela dor, que outras formas de afeto, de subjetividade, de autoridade também consigam emergir, aparecer, mas que em alguma medida, de alguma forma, consegue problematizar e ou colocar em perspectiva crítica quais são os processos históricos que estão mobilizando isso e como eles estão se reverberando hoje, sabe? É uma consciência de classe, é uma consciência de raça, e para mim é uma consciência espacial, territorial, assim, sabe? Muito forte. Pensar como que os espaços transformam a vida da Juliana nesse sentido, interpretada pela Grace, né? Eu fico pensando nisso, porque além dela conseguir estabelecer outros encontros, ela começa a estabelecer outras posturas, assim, né? Perceptíveis talvez até na mudança que ela sofre no cabelo. E aí, só se a gente fosse entrar nesse tópico, assim, a gente poderia fazer um encontro sendo pretança sobre o que o cabelo representa para pessoas negras e todas as dinâmicas de violências estéticas e relações visuais que a gente estabelece com isso desde sempre nos campos midiáticos, como é uma tecnologia de controle, assim, muito forte, como é uma reverberação latente do racismo. E, em síntese, do mínimo, talvez esse seja o que mais torna expressível no campo da visualidade do filme. À medida que ela está habitando aquela periferia, essa é uma transformação que ela já sofre, né? Assim, com os amigos dela, com os encontros dela. Além dessa espécie de libertação desse casamento e desse... E aí é muito simbólico porque ela fala também que ela nunca foi de ter muitos amigos, mas ali ela consegue... o que o filme está dando ali a ver são uma experiência diferente disso, materializa essas transformações que a gente está falando. Transformações estéticas, transformações políticas e transformações afetivas, assim, também, né? E aí, aí entra em campos que são muito mais complexos, assim, se a gente pensar o silenciamento dela enquanto uma mulher negra. A gente podia convocar até o texto, A Máscara da Grada Quilomba, é um capítulo à parte, mas eu acho que geraria uma reflexão filosófica um pouco pesada demais para o que a gente está propondo aqui, mas acho que vale a pena a gente colocar sobre isso, pensar que esse silenciamento dela não é gratuito e que essas transformações elas estão sendo promovidas por ela mesma, mas que me parecem são muito afetadas por essa espacialidade que ela está experimentando, sabe? E que ela está vivendo ali. Acho que tinha outras anotações que eu tinha pensado, mas a gente começou a conversa com perguntas mais arbitrárias, assim, em torno das duas questões. Já tem 45 minutos que eu tô falando. Acho que eu vou te devolver, assim, se você quiser colocar alguma questão, se faz sentido ou não. Se você é o especialista aqui. Tá ótimo não, para de ouvir estar você trocando falar. e confluindo. Não, que isso. Não, então é isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar. Acho que posso caminhar para a parte final do filme. Por favor. Tá. Tem essa cena específica depois dessas experiências que eu acho que aí a gente já falou, né? Sobre a complexidade do espaço que ela está imersa, esse fato de adentrar a periferia e encontrar outros espaços lá dentro. Eu queria falar também sobre como o filme ele constrói um jogo muito forte entre espaço externo e espaço interno. Tem esse espaço interno que é um pouco opressor, no qual ela vive dentro dessa casa,
que é sempre construído assim com filmado assim de forma frontal, os planos são um pouco mais fechados, diferente de quando está filmando na rua. Ela bem isolada por caixas, aglomerados, coisas amontoadas, sozinha. Não à toa quando ela tem essa espécie de vislumbramento com uma criança entrando dentro da casa dela, não sei se vocês lembram dessa cena, tem Uhum. um jogo de fantasmagoria muito forte ali que faz uma alusão à filha que ela perdeu. E aí o filme transita entre esse lugar mórbido que tem um pouco a ver com aquilo que eu tinha colocado anteriormente sobre a cena da morte, né? Conversando com a prima dela e falando da morte da vizinha, a morte da mãe, a morte do filho e esse espaço e de certa forma algo que está morrendo na relação dela. E aí depois desses dois adensionamentos assim que a temporada promove, tem uma espécie de retorno dela a Itaúna, né? Para procurar o marido, para saber o que aconteceu, porque ele não responde as ligações, porque ela está falando praticamente sozinha. E aí, de novo, ela vai para essa espécie de lugar obliterado, estranho, noturno, frio, gélido, que tem a ver com o passado. Me parece um pouco isso, sabe? A construção sensorial que o filme promove. E tem a ver com a construção dela, subjetiva. E aí ela se depara com o pai dela, assim, né? E essa cena é muito forte porque eles basicamente não trocam nenhuma palavra, assim. É uma relação extremamente ríspida, fria, os dois parecem completos estranhos, e isso se reverbera e se materializa na forma de construção cinematográfica. Eles estão em planos distintos, ela em cima, ele embaixo. Existe algo absolutamente assimétrico entre os dois, que não gera nenhuma forma de unidade. Ele está muito mal iluminado, assim, só uma fogueira no canto, absolutamente envelhecido. A gente já sabe que ela perdeu a mãe dela, né? Então, trata-se de um viúvo, né? Uhum. E de uma família fraturada em certa medida. Mas eu acho que eu fico pensando que o André ali está falando muito sobre um modelo de paternidade negra também, sabe? E sobre um modelo de construção de masculinidade que nos antecede e que nos precede em alguma medida, sobre essa ausência de diálogo, sobre essas trocas que não são estabelecidas, sobre esses lugares meio inacessíveis que são postos e sobre uma certa melancolia que existe nisso, e uma certa tristeza e um certo fracasso também, assim, sabe? Não é algo que se estende dentro de muitas questões, não acho que são muito, assim, que ele está fazendo uma puta crítica social foda, uma análise muito densa nesse sentido, mas eu acho que está colocando em perspectiva crítica e nos dando e nos permitindo acessar junto com a personagem fragmentos do passado dela, sabe? Uhum. E repensando também novas formas de masculinidade, de construção, de paternidade e de existências para homens negros, assim. Acho que eu falei muito sobre essa questão afetiva e como faltam 10 minutos para a gente terminar. Nossa, eu tinha muita coisa para falar ainda. Eu acho que eu ia colocar essa questão do corpo também, né? Porque, para além de todos esses lugares de singularidade, de inventividade que o filme promove, existe algo que é do corpo também, né? Além das formas de invenção que são engendradas em torno do espaço, existe algo do corpo ali, digo por serem corpos negros, corpos periféricos, e não serem corpos padrões, assim, né? Serem corpos gordos, assim. O primeiro plano Uhum. de temporada é o Russão sofrendo uma espécie de ressaca. Esse é o primeiro plano do filme, depois da cartela que anuncia o falecimento da Dona Zezé, a dedicatória do filme à Dona Zezé, e que nos auxilia a pensar o filme depois em seus outros lugares. Uhum. E aí, além de ser dentro dessa dinâmica de término de casamento, ela começa a estabelecer uma relação afetiva, um encontro dentro de um. Ah, tá, vou colocar de forma extremamente superficial. Dentro desses novos gestos de cura que ela está estabelecendo ali na periferia, nesse novo espaço. Uhum. É um relacionamento afrocentrado e os dois são corpos não padrões, assim, sabe? Corpos não magros, corpos gordos, assim. E a maneira como ele filma isso é muito singelo, é muito bonito, é muito raro, porque não é algo que é recorrente no cinema, no audiovisual e nem no âmbito das imagens. Se jogar no Google Acadêmico, pesquisa tipo gordofobia em cinema, ou no TikTok, você vai ter uma espécie de Uhum. personagens que vão ter muito mais propriedade e profundidade para falar sobre isso do que eu, assim, sobre todas as formas de preconceito, hostilidade, invisibilização que existem não só nas imagens, mas também na própria vida e na forma como esses corpos acessam os espaços, né? E aí eu acho muito potente o fato dele filmar essa cena. Tudo bem que todas as temporalidades de temporada são um pouco mais estendidas, né? Mais esparçadas.
O que eu acho que ajuda a gente a construir essa espécie de imersão que eu tô falando. Mas essa própria cena de sexo entre os dois, e que tá já deflagrando essa espécie de ruptura entre esse casamento fracassado da personagem, diz muito desse lugar do filme, assim, da beleza que ele promove, sabe? Uhum. Dois corpos negros, periféricos, trabalhadores, não padrões, gordos, vão ter uma das cenas de sexo talvez mais bonita do cinema brasileiro contemporâneo recente. Uhum. Seja no âmbito da iluminação, da fotografia, da direção de arte e da própria direção. Aí, nessa altura do campeonato, a temporada já ressignificou tanto as experiências com os espaços, com os corpos e com os sujeitos, tensionando outros modelos hegemônicos produzidos e feitos até então, que aí tem essa cena simbólica dos dois dela conversando com Hélio, na beira de um riacho, assim, na periferia de Contagem, de um esgoto, né? Um esgoto a céu aberto, e ele tá parado, literalmente contemplando aquela paisagem, assim, né? A Carol Almeida, que é uma pesquisadora de cinema, escreveu um texto muito bonito que foi publicado na Compós. Vale a pena para quem tiver interesse em pesquisar depois, falando com muito mais complexidade, beleza e profundidade sobre o que eu vou falar aqui agora. Mas a Juliana pergunta para ele: você vai ficar olhando esse esgoto aqui? E aí ele pega e fala: mas a Lagoa da Pampulha também não é um esgoto a céu aberto? Tipo, tipo genial, assim, sabe? A forma Uhum. como as coisas, os valores, as percepções e os poderes foram invertidos, assim, e nos fazem pensar sobre isso que eu tô colocando, de tipo, o que é e o que não é, sabe? Uhum. Onde que a gente está amparando os nossos parâmetros, assim, de certa forma. E porque os nossos parâmetros são os nossos parâmetros. De certa forma, a Lagoa da Pampulha é um esgoto a céu aberto. Mas diz muito sobre outras coisas, assim, sobre contemplar, sobre olhar as paisagens, sobre quem são as pessoas que estão olhando. Porque é isso, né? A temporada está o tempo todo com esses personagens que são pobres, trabalhadores, a classe operária, negros e negras, mulheres, que é realmente quem constitui a sociedade Uhum. brasileira, testemunhando e dando em primeira voz, em primeira mão, a experiência de fato que reside nos espaços que eles vivem e que eles experimentam. Uhum. Aí no final do filme eu tinha colocado sobre a cartela, né, do filme que é dedicado a Dona Zezé, no começo. Ela tem esse encontro com a mãe do diretor, que aparece em infinitos outros filmes dele, do realizador, assim como numa safra recente de filmes do cinema brasileiro contemporâneo. Acho que é importante colocar isso, que a experiência da Dona Zezé dentro do cinema alargou para outros lugares, outros filmes, outras obras e outras experiências de realização cinematográfica. E simplesmente as duas tomando um cafezinho e o abrigo e a experiência sensorial e as formas as emoções e as energias entre essas duas mulheres negras trocando, confluindo, porque Uhum. elas não estão falando sobre trabalho, é mais a Juliana ouvindo ela falando sobre os filhos, sobre a rotina, sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, algo que de forma central guia e mobiliza a vida do André. Acho que E aí no final, só para uma coisa pode muito falar. potente dessa cena é a maneira que ele grava a casa, assim. Ele mostra os detalhes, assim. Ele mostra as fotos, As ele mostra as tendas, fotografias, os móveis, assim. as imagens de arquivo. Isso. E eu acho que isso traz muito também da identificação pessoal da pessoa que está assistindo. Que também muito presente, assim. Justamente de você Eu super lembrar. concordo. Na casa da minha avó tem uma coisa parecida, assim. Eu acho que é algo que contribui para a imersão desse filme. Eu acho essa cena muito Eu, eu, marcante. eu acho eu acho que essa é a parte principal, assim, que não a parte principal, mas que colocar isso no final do filme é quase um suspiro, assim, né? Tipo um deleite para a espectatoridade e para quem é um espectador negro, então eu acho que é mais ainda, assim. Uhum. Essa dinâmica de reconhecimento que você está colocando, sabe? Essas imagens de arquivo que convocam os nossos antepassados, os nossos ancestrais, enfim, são mergulhos infinitos. Eu só queria concluir com essa cena final da cachoeira, que aí ela já tá assim esteticamente transformada, o cabelo é outro, agora já dá rolê com os amigos, ela que fala que nunca antes de ter muitos amigos, agora já tá indo em festas, passando o fim de semana na natureza, aparentemente lidando com esse fim de relação, uma vez que já tá transitando entre outros encontros afetivos, e aí ela fala que durante um tempo da vida dela ela perdeu a voz, assim, né? Quando ela era criança, e ela ficou um tempo sem falar. E isso é muito forte, assim, simbolicamente, politicamente, esteticamente.
essa ausência de... É isso, né? É de testemunhar, de colocar em primeira pessoa, de escrever a sua trajetória, de dar as coisas por si mesmo, de contar as suas experiências, de se legitimar a partir de si mesmo, não do outro. Enfim, essa disputa que existe nesse lugar. E aí, agora ela está sofrendo uma nova experiência que é diferente disso, diferente dessa dinâmica de silenciamento que a atravessava, porque a personagem me parece que já sofreu múltiplos processos de transformação. E aí ela tem ela prega essa pegadinha nos amigos quando eles estão voltando da cachoeira, que é essa cena do carro. E é Uhum. como o filme acaba, assim. E aí me parece que é literalmente, além dela rindo, feliz, e com outro processo de construção, de subjetividade, de autoridade, de relação com as pessoas, de construção mesmo da personagem, ela está trilhando um caminho e está assumindo um caminho e assumindo uma jornada simbolicamente, esteticamente, de forma precisa, que é muito diferente daquela no começo, assim, sabe? Dela chegando tímida e retraída naquele espaço. É ela tomando as rédeas da própria vida, nada em frente e eu somente. Uhum. E quais são as leituras possíveis a partir disso. E aí, como é um final de filme, eu acho que eu prefiro não ler por ninguém, mas que a gente possa, cada um, a partir da experiência de fruição que teve com a obra, Uhum. ter as suas próprias respostas, eu acho. Sim, total isso. Eu acho muito interessante, no geral, no cinema, fazer esse comparativo entre o início e o fim de um filme. Algo bem. É bem raso esse tipo de comparação, mas eu acho interessante isso. Porque você acaba vendo realmente como que às vezes um personagem progride, né? Como que Aham, ela pensar nisso, ela fazer uma pegadinha. Como que ela no começo jamais ia pensar nisso. Acho sim. interessante que ajuda realmente a perceber essa jornada. Eu acho É, que é um filme sobre, essa é uma palavra, jornadas e temporada, estados que são temporários e que são transitórios, assim, né? E que geram outras formas de fluxo depois. uhum, com certeza. Você quer fazer considerações finais? Acho que era isso, assim, a gente começou vindo com outras questões, e aí depois eu retornei ao filme, eu acho que todas elas foram absolutamente válidas. Acho que a temporada tem muito mais questões do que essas que foram apresentadas. Deixei com certeza algumas coisas de fora, assim, em termos de unidade estilística, de composição estética, de intenções, mas queria agradecer a oportunidade, convidar todo mundo que tiver acesso também à internet a conhecerem outros filmes do André e da Filmes de Plástico, eles possuem uma vasta filmografia majoritariamente disponibilizada na internet, é super acessível e nos ajuda a pensar muito o cinema de um modo mais amplo, assim. Uhum. Queria agradecer você por ter vindo aqui e Eu que agradeço. compartilhado o seu conhecimento com a gente. Foi interessantíssimo ouvir você falar, se aprofundar mais nesses filmes, nessa sua área de expertise aí. Recomendo para todo mundo que está aí ainda entrar no site da Filmes de Plástico, porque tem todos os filmes bonitinhos lá e os que estão no YouTube já tem o link. E os que não tem no YouTube fala onde tem, então entrem, vai lá. E finalizar, vai sair o livro do temporada, livro entre aspas. É o roteiro com anotações do André, assim. Ele já tá em pré-venda, mas não sei aonde, eu vi que tá. Eu acho que tá tipo uns R$ 25. Então, Uhum. recomendo demais, assistam a temporada, assistam Fantasmas, assistam tudo do André e da Filmes de Plástico. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Então é isso. Obrigado aí todo mundo que ficou até aqui. Até a próxima.